Sua pergunta é ótima. A venda direta, para começo de conversa, é incrível. Sou fascinado por esse modelo de negócio. Nós estamos mais interessados em pequenas aquisições, mas que tenham o potencial de um desenvolvimento exponencial. A nossa definição de um negócio bem feito é a geração simultânea de benefícios financeiros, sociais e ambientais. Olá pessoal, sou Rodrigo Gastin, analista de consumo e varejo aqui do Itaú BBA. Mais um episódio do nosso Leader Talks. Hoje tenho a imensa honra de receber aqui comigo o João Paulo, CEO da Natura. João Paulo, antes de tudo, muito obrigado por estar aqui hoje com a gente. Prazer ter por você. E acho que para a gente começar esse papo, João Paulo, a gente tem tentado fazer isso, enfim, nesses papos que a gente tem tido. Queria ouvir um pouco da sua trajetória profissional dentro da Natura, né? Uma reorganização ao longo dos últimos meses, mais recentemente um anúncio como novo CEO da Natura como um todo. Conta pra gente um pouquinho da sua história na companhia até esse momento de CEO da empresa como um todo. Muito bem, Gastin. Olha, eu cheguei à Natura há pouco mais de 15 anos atrás, um responsável pelo supply chain, ou seja, a logística, a área de manufatura, suprimentos, enfim, que é a minha área de especialidade, né, original. E passado alguns anos, fui trabalhar no desenvolvimento de canais, os novos canais que começavam a surgir para a Natura, as vendas online, o varejo, enfim. E finalmente assumi a área comercial, até que no final de 2016 eu me tornei o CEO da Natura, né. De lá para cá, o grupo foi se expandindo. Nós trouxemos a The Body Shop, já tínhamos a Aesop, trouxemos a The Body Shop, posteriormente a Avon, eu segui como responsável pela Natura, até que mais recentemente, nesse processo de simplificação que está chegando ao fim, nós acabamos vendendo todos esses negócios, ainda estamos na fase final de separação da Avon, fora da América Latina, e portanto voltando a ser a nossa origem, a nossa fortaleza, a Natura, da onde eu já era o presidente, então acumulei a partir de agora a responsabilidade como CEO da empresa, né. João Paulo, eu vou querer entrar exatamente nesses detalhes, entender um pouco as alavancas de valor, do business como um todo, mas antes da gente falar da parte micro, eu queria entender um pouco mais a sua cabeça da parte macro. Esse é um tema extremamente relevante para Brasil varejo em 2025, dado toda a conjuntura macro. E aí eu queria entender um pouco como é que vocês internamente estão enxergando o setor de cosméticos como um todo nessa conjuntura, né? Juros ainda, né, com viés de alta, renda disponível pós-serviço da dívida também um pouco mais pressionado, mas um setor, por outro lado, também resiliente, uma parte não discricionária. Qual que é a estratégia da companhia num momento de ciclo como esse? Como vocês enxergam isso? O setor de cosméticos tem essa beleza, sem querer fazer um trocadilho, de ser super resiliente, né. Então, historicamente, cresce acima da inflação, a inflação mais o PIB, um pouquinho mais, e tem sido assim na América Latina como um todo, em especial o Brasil, que é um dos maiores mercados de produtos de beleza do mundo, né. A Em momentos em que a renda disponível se contrai, né, pode acontecer de uma migração de categorias mais discricionárias, como os produtos de beleza, perfumaria, alguma maquiagem, cuidado para o rosto. Esse consumo pode migrar para as linhas de produtos de uso diário, né? Os desodorantes, produtos para cabelo, shampoo, etc. Também pode acontecer no momento de contração de renda, a migração para ofertas com posicionamentos de preço um pouquinho mais acessível, né. Isso nós já vimos acontecer em alguns momentos no passado. Também pode acontecer dificuldades com crédito, né, Restrição de crédito. com a cessão nós não temos visto inadimplência na nossa operação, sabe que trabalhamos com, no caso do Brasil, mais de 1,5 milhão de consultoras, né, além dos consumidores que compram diretamente de nós, e não temos visto nenhum padrão incomum, nesse crédito, nesse microcrédito que a gente concede. Então, do ponto de vista estratégico, quer dizer, quando você cruza essas duas informações, hoje, do ponto de vista estratégico da Natura, nenhuma mudança relevante por conta do macro. Vocês estão monitorando, acompanhando os indicadores de alta frequência, digamos assim, o atraso potencial das consultoras, mas até agora é uma boa notícia, né? Sem nenhuma Até mudança. agora não temos uma má Temos uma má notícia. notícia. E no caso da Natura nós estamos preparados
para ajustar o negócio caso haja uma modificação. Nós temos um portfólio muito amplo em categorias e também em ofertas de preço, inclusive com a marca Avon. E nós temos instrumentos de gestão de crédito muito sofisticados, né? O Natura Pay foi criado há alguns anos, nos permite examinar o perfil de crédito individual, ou seja, de cada uma das 1.600.000 quase consultoras que a gente tem. Então, nós estamos muito preparados para navegar eventuais modificações que possam acontecer no cenário macro. E aí, seguindo para uma lógica um pouco mais micro, João Paulo, um tema que você acabou de mencionar sobre mix de produtos, mix de canais, a percepção que a gente tem, né, estudando o setor, é que, enfim, praticamente 3/4 do mercado total de CFT fora da venda direta, né? E hoje a venda direta ainda é um percentual relevante da venda de vocês. Então eu queria abordar esses outros 3/4, né? Quando você olha, né, justamente para as alavancas de geração de valor futura e focado mais em Brasil, onde estão as maiores oportunidades para justamente abocanhar essa parte do mercado que hoje não é coberta pela venda direta? A venda direta, para começo de conversa, é incrível. Sou fascinado por esse modelo de negócio, o poder que esse modelo tem, tanto de distribuição de renda, ah, de geração de alternativas de empoderamento, principalmente feminino na América Latina, de educação, de inclusão financeira, realmente fascinante. Sem contar a ideia de ter milhões, né, no nosso caso, mais de 3 milhões de pessoas simultaneamente falando da nossa marca, levando a consumidores. Isso é realmente fascinante. E eu não tenho dúvida que isso contribuiu para tornar a Natura a líder latino-americana no setor de cosméticos e produtos de beleza. Ainda que nós trabalhemos principalmente, quase que fundamentalmente, com esse canal de comercialização e distribuição. Mas você está correto. Ele representa cerca de 25% do mercado. Ora, a nossa marca é querida, preferida, a empresa é admirada e a gente sabe que o consumidor muitas vezes gostaria de ter o nosso produto em casa e não tem, porque não é a experiência de compra a qual está habituada ou às vezes não está na ocasião de compra. Daí a oportunidade de levar nossa marca também para outros canais de comercialização e distribuição, formatos diversos de varejo, formatos de venda online, e é isso que a gente tem feito, né? Também através de consultoras, não apenas, mas as consultoras podem vender online, podem vender digitalmente, vendem através do WhatsApp, isso tem se modernizado de uma forma impressionante. Também podem operar seus pontos de vendas, além daquele que nós operamos nós mesmos, né? Ou com outras parcerias, como nos marketplaces. Então, eu estou muito confiante que nós vamos ver a Natura continuar se expandindo ao estar presente também nessas múltiplas ocasiões de compra e ocasiões de consumo. Esse é um dos vetores que a gente vê. Uhum. Mas isso também se aplica, essa mesma lógica se aplica a algumas geografias e a algumas categorias. Então, a Natura líder absoluta no Brasil, líder absoluta na Argentina, mas não está ocupando nem a terceira posição no México, um dos países em que nós entramos por último. A nossa proposta de valor é muito atraente, né? A consumidora mexicana que prova o produto, recompra. Então, esse é um exemplo de uma oportunidade que nós queremos tomar. Então, estamos investindo desproporcionalmente em nos fazermos conhecidos, por exemplo, no mercado mexicano, investindo mais em crescer no México. Isso também é verdade para a categoria de cuidados para cabelos, né? Nós vemos as nossas participações nas várias categorias de grande ou de liderança em perfumaria, corpo, presentes ou maquiagem, ou segunda posição nas demais categorias, mas isso não é verdade para cuidados de cabelo. Então, aqui mostra também que nós temos uma oportunidade de levar as nossas tecnologias, a forma de fazer negócio, a forma de criar produtos para essa categoria e ter crescimentos desproporcionais. Então, presença em mais canais, fortalecer a nossa presença em geografias onde a gente ainda é pouco conhecido, como o México, ou fortalecer a nossa oferta de produtos em algumas categorias nas quais historicamente nós investimos menos, como cuidados de cabelos. Super claro, perfeito. E inclusive
nessa linha de novas geografias, eu acho que tem um tema muito discutido, né, recentemente, que é justamente a integração, né, dos países, especialmente agora México e Argentina, né, que são 2 países que entram na chamada onda 2. E aí a dúvida, João Paulo, é 2, na verdade, que eu acho que seria legal a gente explorar aqui. Primeiro, quais foram os principais benefícios da onda 2 da integração no Brasil, que vocês já conseguem capturar, que vocês já conseguem enxergar e que eventualmente, na opinião de vocês, foi até melhor do que o esperado? E a segunda é, como usar esses aprendizados de Brasil para México e Argentina, nessa linha de crescer em outras geografias? O que que vocês acham que dá para usar de aprendizado para, enfim, capturar mais rápido de valor nessas geografias e tudo mais? Muito bem, Gastim. Essa jornada de simplificação que eu mencionei no começo, nós decidimos incorporar a Avon sob a Natura, né, Certo. como uma marca, um portfólio que seria distribuído e comercializado pela Natura e não mais uma segunda empresa, um negócio paralelo, como tinha sido até então. Foi isso que a gente chamou de Onda 2, né, a qual você se referiu. Isso traz uma simplificação da operação enorme, porque passa a ser uma única força de vendas, uma única equipe administrativa, né? Um único fluxo logístico. Então, traz uma simplificação, ganhos de rentabilidade importantes para o negócio. Claro que também nós temos que treinar a equipe comercial para saber lidar com essas 2 marcas. E isso foi parte dos desafios vividos aqui no Brasil, né? A junção de uma área comercial é sempre muito sensível, né? De repente as relações estavam estabelecidas, as gerentes de vendas, líderes de vendas, consultoras, foram rompidas e tem que se reestabelecer. Também as consultoras precisam aprender mais sobre a outra marca, né? Se ela começou trabalhando principalmente com Natura, tem que aprender sobre a Avon e vice-versa. Eh, e os processos de suporte eh, têm essa simplificação sempre traz o desafio da harmonização de processos, sejam sistemas, logística, suprimentos, enfim. Então, essas são as dificuldades no momento inicial, mas os ganhos de rentabilidade, os ganhos de produtividade, as consultoras que se mantiveram nessa atividade se tornaram muito mais produtivas, o que quer dizer que elas também ganham mais, porque podem chegar a uma clientela maior e com mais frequência, porque tem mais ofertas de produtos, né? Com melhor serviço ou com ferramentas digitais, ferramentas de pagamento diferentes. Então, nós vimos uma rede de consultoras que se contrai um pouquinho, Certo. né? Porque permanecem aquelas que estão dispostas a se dedicar mais à atividade, que têm maior vocação, que por sua vez fazem melhores negócios, portanto têm maiores lucros, o que num ambiente simplificado. Aumenta bastante a rentabilidade para a empresa, o que nos permite reinvestir em apoio às nossas marcas, em inovação, em transformação digital, por exemplo, né. Nós, tendo feito já 4, 5 países, né, Uhum. eh, nós fomos aprendendo o que é que tipicamente dá problema. Às vezes são coisas muito prosaicas, tipo atualização do endereço de entrega Ah, para uma caixa. Assim, não, mas isso, como é que você operava antes sem isso, né? Não, acontece que por acaso o motorista que faz a entrega sabe que aquela consultora, quando não está em casa, prefere receber na casa da direita ou da esquerda. Essas coisas levam um tempo para ser aprendido. Então, às vezes desafios mais prosaicos, às vezes desafios mais elaborados, como algumas mudanças em sistemas, por exemplo, sistemas contábeis, enfim. Tendo passado por essa experiência em outros países, nós decidimos fazer uma gestão dessas mudanças mais cuidadosa no México e na Argentina. Alongamos um pouco esse período de transição, fomos antecipando essas várias mudanças, né? O que nos levou a uma recente implementação no México, no México, perfeito. como há 2 semanas atrás, que nós já consideramos a mais bem-sucedida até o momento, né. Resta a Argentina, faremos no Q3,
Sempre a mais difícil é a próxima, mas acho que estamos bem posicionados também para fazer essa última integração e com isso, né, teremos concluído a simplificação aqui na América Latina. E João Paulo, um tema interessante que você mencionou que eu queria dar uma aprofundada, porque tem sido uma realidade para diversos subsegmentos do varejo, que é justamente essa questão da penetração do canal online, né, nesses países. O online tem sido um tema extremamente disruptivo para diversos subsegmentos do varejo, né, não só beleza, cosméticos. Queria entender um pouco, na visão de vocês, como vocês enxergam esse ponto. E mais do que isso, né, como vocês enxergam a estratégia da companhia para eventualmente contra-atacar essa competição marginal vindo do online, vindo dos marketplaces. Se você pudesse dividir um pouco essa estratégia com a gente, seria super interessante. As plataformas online têm muitas virtudes, né? Por exemplo, a oferta de um sortimento amplo, a conveniência, o serviço cada vez melhor, o que é muito apropriado para algumas categorias ou subcategorias, especialmente aquelas de reposição, ou quando o consumidor já conhece o que está pedindo. Por outro lado, muitas das categorias de beleza são direcionadas pela experimentação. Perfeito. Você gostaria de provar o perfume antes de comprar? Ou a cor do batom ou da sombra que você vai colocar no rosto? Ou aconselhamento. Será que esse é o produto que eu preciso colocar no rosto para as manchas? Será que eu fico bem com essa cor? Então, é uma categoria que tem cujo consumo é direcionado por uma mescla entre conveniência, experimentação e recomendação. Eu vejo uma potencial combinação do nosso modelo de negócio com as soluções online gigante, porque afinal de contas, nós trabalhamos com uma rede de influenciadoras, né? Há mais de 50 anos nós temos uma rede social, né, que faz negócio apresentando produtos, contando as novidades, fazendo recomendações, né, que faz chegar na casa da cliente esse produto, né, que se junta em comunidades de interesse, ou seja, exatamente o que fazem as influenciadoras e tal. Então imagine poder sobrepor essa rede enorme que cresceu de forma analógica, offline, durante décadas, com as ferramentas digitais. Então, eu vejo uma potencialização, uma amplificação do poder das plataformas com a rede de consultoras. Eh, Acho que vai ser, tenho visto como natural a evolução. Nós recentemente entramos em operação com o Mercado Livre, entramos em operação com o TikTok, né, o TikTok Shop, né, porque a gente enxerga o nosso negócio dessa maneira, e vamos aprender a fazer negócios juntos, né? Então, eu não tenho dúvida que a oferta digital online vai crescer mais do que o mercado, vai tomar participação, e eu estou bastante confiante que nós vamos ter uma participação cada vez maior nesses formatos, né? João Paulo, alocação de capital. Esse é um tema também, enfim, que eu acho que consumiu bastante tempo dos executivos da empresa nos últimos anos, essa simplificação que você bem mencionou. Eu vou inverter um pouco a lógica da pergunta. A grande dúvida que a gente tem é a seguinte: é claro que a gente teve todo esse processo de simplificação, de desalocação de capital, digamos assim, bons desinvestimentos que vocês fizeram nos últimos 18, 24 meses. A dúvida que fica é: o quanto disso, eventualmente, pode atrapalhar a companhia numa avaliação de uma boa oportunidade futura? Em outras palavras, o que vocês aprenderam, né, com toda essa alocação de capital nos últimos anos que, enfim, eu sei que não é o momento da companhia agora, é a simplificação, está muito claro, mas pensando mais 5, 10 anos, não deixar uma boa oportunidade passar. E o que seria uma boa oportunidade na sua percepção? Olha, eu não tenho dúvida que nós não fizemos boas alocações, boas decisões estratégicas nos últimos anos. Foi isso que levou a esse processo de simplificação liderado pelo Fábio Barbosa desde 2022, em que nós revisitamos a estratégia corporativa, o papel de cada um dos negócios, como reequilibrar a estrutura de capital, finalmente como redefinir a estrutura societária. E
voltar aos fundamentos de uma boa alocação de capital, bons critérios de rentabilidade, de geração de caixa, de retorno, né. Então, esse período acabou ensinando ao management, ao conselho, né, enfim, pela experiência frustrada, experiência ruim, como melhorar, como guardar bons critérios de alocação de capital. Então, hoje a gente prima pelas definições de retorno, de geração de caixa nas decisões que estamos tomando. Sua pergunta é ótima. Eu falo assim, bom, você pode criar tanto receio a ponto de perder oportunidades, né? E acreditamos que não, né? Evidentemente que não é o momento da companhia fazer uma grande aquisição, mas hoje a gente olha uma aquisição de uma forma muito diferente que olhávamos lá em 2017 ou em 2019. Quer dizer, mais do que a ideia de grandes aquisições que podem trazer grandes sinergias, nós estamos mais interessados talvez em pequenas aquisições ou de capabilities ou de novas marcas, novas propostas, mas que tenham o potencial de um desenvolvimento exponencial, extraordinário ao serem plugados no nosso chassi, né? Então, a forma de enxergar potenciais investimentos é outra, embora não seja o momento da companhia. Nós não ficamos pouco ambiciosos por conta da experiência vivida. Então, estaremos atentos no momento certo. De olho, né? Tem certo. João Paulo, não poderia terminar o papo aqui sem falar um pouco de ESG, né? ESG no contexto de Natura como pioneira, como benchmark para outras companhias, foram inclusive recentemente reconhecidos por isso. E aí eu gostaria de tentar casar essa lógica ESG com o business mesmo, né? Então, uma grande dúvida que eu tenho é justamente como a empresa hoje, né, consegue usar ESG para desenvolver vantagens competitivas relativas e, mais do que isso, alavancas eventuais de eficiência operacional. Conta um pouco para a gente como é que é esse contexto de ESG sob a ótica de business. Eu tenho que dar o contexto para quem está nos assistindo que o modelo de negócio da Natura é baseado em geração de valor financeiro, social e ambiental simultaneamente, desde sempre. Eu faço esse alerta porque há muitas empresas que se interessam pelo tema, mas tentam, consideram atuações socioambientais como um mitigador da sua operação principal. É como se fosse um pedágio a ser pago, né? Quando é um pedágio a ser pago, ela tem limites, né? Porque existem apenas recursos limitados para pagar esse pedágio. No nosso caso, é a forma de fazer negócio. Quer dizer, a nossa definição de um negócio bem feito é a geração simultânea de benefícios financeiros, sociais e ambientais. Inclusive, um dos direcionadores internos que a gente traz há muitos anos é que um dos nossos objetivos é transformar transformar desafios socioambientais em oportunidades de negócio. Então, quando a gente fala do nosso impacto socioambiental, é porque conseguimos transformar numa oportunidade de negócio. Modelo de negócio de ecos. Vai ser bem típico. Quer dizer, 25 anos de ecos, inclusive esse ano aqui. Começa com prospecção na floresta, pesquisadores, sociólogos, etnobotânicos tentando identificar espécies, estabelecer relação com comunidades, às vezes estabelecer a comunidade, né, para poder fazer repartição de benefícios, manejo e tudo mais. Pesquisadores que vão aprender como aquela espécie pode ser transformada em ativos de altíssima performance cosmética, né, formular em produto, estabelecer a cadeia logística, transformar num produto com uma marca que comunica o nosso modelo de negócio e é tão clara para o consumidor a ponto do consumidor estar disposto a pagar um premium por isso, que por sua vez reverte em benefícios para as comunidades para as quais a gente paga não só o valor do ingrediente, paga o fair trade, paga pelo conhecimento tradicional associado, pelo acesso ao patrimônio genético,
paga pela neutralização de carbono, pelo carbono emitido, evitado, né? Enfim, um modelo espetacular que hoje gera atividade para mais de 11 mil famílias da Amazônia brasileira, peruana, colombiana e equatoriana. Né? Assim, quanto mais eu vender de ecos, maior impacto positivo. O que mais? As consultoras, né? Para quem a gente dá microcrédito, educação financeira, quando ela aprende a fazer a gestão do seu negócio, aprende a mexer no seu capital de giro, diminui sua inadimplência, não só com a nossa empresa, com o resto das suas atividades profissionais, tem acesso à educação além da financeira, tem acesso a benefícios para a família, para o filho, para o marido, para a esposa, tem acesso a telemedicina gratuita na América Latina inteira, 3 milhões de pessoas. Tem acesso a benefícios, a redução em preço de remédios, por exemplo. Então, assim, e claro que quanto mais educadas, mais preparadas, mais dedicadas elas são, melhor negócio elas fazem. Elas ganham mais dinheiro e nós também. Esse é um modelo de negócio em que não existe uma coisa ou outra coisa. Tem que fazer uma coisa e outra ao mesmo tempo. Mas só tem um jeito disso acontecer. Tem que nascer assim. Então, o nosso desafio é que os executivos da empresa criem soluções assim, né? No dia de hoje, nós estamos junto com a Universidade de Oxford, treinando 100 diretores da companhia em liderança regenerativa, que é o próximo desafio que nós vemos pela frente. Porque sustentar significa manter o estado de alguma coisa. Então, sustentabilidade, manter o estado, o que fazia sentido décadas atrás, quando você pensava que o mundo estava em equilíbrio. O mundo não está em equilíbrio. Então, sustentabilidade não faz mais sentido, a gente tem que falar de regeneração. E isso traz inovação para o negócio, traz mais negócios e dá mais sustentabilidade. Ô Paulo, excelente, muito, muito interessante. Queria te agradecer imensamente novamente por ter topado participar aqui com a gente. Muito obrigado. Obrigado a você, assim. Pessoal, chegamos ao final de mais um Leader Talks. Para vocês que nos assistiram, eu queria agradecer novamente pelo tempo e dizer para ficarem atentos às redes sociais do Itaú BBA com novas novidades, novos papos, novos conteúdos. E até a próxima. Muito obrigado.